atração de talentos é uma competência fundamental. Então, num olhar micro, e até a gente pode enxergar a tua entrada aqui num olhar micro e num olhar macro. O que eu quero dizer? Curto prazo, longo prazo. Se a gente olhasse num olhar micro, seria tipo assim, cara, você vai ser headhunter aqui dentro. Você vai, assim, sua função, missão, sim, o que você respira quando acorda, sonha quando deita pra dormir, é tipo assim, é achar pessoas boas, vender o nosso sonho, mostrar a oportunidade que existe aqui dentro e trazer elas para trabalhar com a gente. Então, a gente poderia definir dessa maneira. Mas essa é uma visão muito míope, perto do que o RH representa dentro de uma instituição, pelo menos na minha visão. Nas minhas outras duas empresas, inclusive, eu não tinha RH, eu era o RH. Eu escrevo manual de cultura, eu escrevo, tipo assim, é nesse nível que isso é importante pra mim. Eu não delego, escreve um manual de cultura aí pra gente. Não, eu gasto incontáveis horas refletindo sobre essa merda, traduzindo pra um material, guiando o pessoal de criação a criar um material de apoio. Tipo assim, eu me envolvo nisso nesse ponto. Então, assim, isso é maximamente importante. Então, no micro, a tua função poderia ser enxergada, atrair uma tonelada de gente aqui pra dentro que seja boa pra gente poder entregar tudo que a gente vende. Mas eu não queria que você entrasse com essa ótica. Então, já desde a primeira conversa, eu vou te dizer no tudo que você tem que tocar. Então, assim, é óbvio que a gente tem problemas de captação, a gente tem até umas 5 vagas abertas, mas que estão até na mão de headhunter no momento. Então, você tem até um tempo maior de respirar. Então, eu quero primeiro tocar na função como um todo, mas depois eu quero entrar especificamente nessa parte de captação de talento, o que eu queria que guiasse o nosso processo. Mais uma vez, o teu head vai ser o Vini, mas essa vai ser a única função onde eu vou me meter, tipo assim, pra caralho, porque apesar, tipo assim, do teu head ser o Vini, o teu chefe é o Vini, mas assim, essa é uma área que eu não consigo não me meter. Então eu vou participar por bem ou por mal, espero que por bem, mas eu vou me meter muitas das vezes. Experiência grande em RH, várias das vezes RH às vezes é visto como DP e atração de talento, DP e contratação, isso é muito míope. Eu quero que a gente trabalhe e tenha procedimentos internos, como eu tenho nas outras empresas e eu que fazia, no espectro inteiro de vida da pessoa aqui dentro. Então, bacana, tudo começa com a nossa comunicação para fora, tipo assim, da oportunidade que existe aqui dentro, do tamanho disso daqui, de quão interessante é trabalhar na Velar Mídia, mas esse é só o primeiro passo. Atraiu a pessoa, já engata um outro momento que é assim, maximamente importante, que é o onboarding da pessoa, que é onde ele vai ter contato com tudo que a gente tem de visão aqui dentro, o que a gente enxerga para a empresa, como ele pode crescer aqui dentro, qual é a forma que a gente faz as coisas, o que é aceito, o que não é aceito, quais são, tipo assim, qual é a metodologia de trabalho, qual é a nossa visão que é tão diferente sobre social e digital, que tem sido considerada, às vezes revolucionária aí fora, tipo assim, dar esse contexto inteiro para ele. Então, coisas assim, dada as devidas proporções e as devidas ajustes caso a caso, talvez em algum momento seja interessante até que nas primeiras 2 semanas o cara nem trabalhe. O cara fique só passando por uma série de ações de onboarding. Exatamente. Então, tipo assim, captação de talento, que tem a ver com a comunicação para fora e é o procedimento de entrevistar e de criar um banco de talentos aqui dentro, eventualmente até criar um banco, criar o nosso primeiro programa de trainee, criar programa de estágio, criar assim, uma série de coisas, isso estaria na sua mão, esse primeiro espectro. Segundo espectro, que tem que ser trabalhado também, é o onboarding. O que um designer faz na hora que ele entra aqui dentro? Ele faz a gente vai ter um curso interno de diretor de arte, que ele vai ter que passar antes, ele vai ter uma série de atividades pré-feitas, onde ele vai ser pedido para criar certos conteúdos de acordo com o briefing, e aí o head de criação aqui de dentro vai julgar o conteúdo dele, dizer o que ele poderia ter feito diferente, o que ele poderia ter usado, enfim, eu acho que essas coisas são super interessantes. Então, segunda parte, onboarding, e eu acho que cada função deveria ter um onboarding como se fosse um MBA. Tipo assim, um currículo padrão, todo mundo tem que entender da visão da empresa, do que a gente está fazendo aqui, das oportunidades, qual é a cultura aqui dentro, mas num segundo momento talvez alguma coisa específica de função. Copywriter, redator, passa por uma segunda metade. Designer, o X, diretor de arte, passa por uma outra. Desenvolvedor, programador, passa por uma outra. Criativos passam por uma outra. Enfim, analista de marketing passa por uma outra. Então a gente tem uma série de uma segunda parte. Então, captação, onboarding, a segunda parte, treinamento das pessoas aqui dentro. Entender quais são as competências fundamentais de desenvolvimento, como é que a gente torna alguém que é júnior alguém sênior, o que separa um cara que você pode confiar um projeto como o Ciro, que é um cara
teoricamente sênior, e o que separa um cara que acabou de sair de uma faculdade de comunicação do Ciro. Então, entender esse mapeamento de competências e criar treinamentos internos, junto comigo, junto com o Vini, junto com quem quer que seja, para a gente ter isso aqui dentro como ferramenta e processo interno. Então, captação de talento, onboarding, treinamentos, metodologia de avaliação das pessoas, né? Tanto para ver performance, quanto para cuidar das pessoas que estão aqui dentro, identificar quem não está performando, quem está performando, criar esse tipo de KPIs. E, por fim, uma coisa que é padrão e que existe, que é, eventualmente, desligamento. Como é que a gente desliga as pessoas, a gente ajuda elas a conseguir empregos enquanto elas estão se desligando, tipo assim, como é que é essa etapa. Então, tem todo esse ciclo, desde a captação, onboarding, treinamento, avaliação das pessoas e melhoria das competências delas internamente e o desligamento. Então eu quero, assim, a visão para a tua função é trabalhar esse espectro inteiro em algum momento não muito longe. Claro que a gente tem que ser responsável e resolver certos problemas que são mais imediatos, mas essa é a visão. Bacana? E eu diria que as nossas 3 pessoas aqui são as pessoas mais importantes dentro dessa empresa. Apesar de você estar entrando depois, apesar de você não ter um nome bonito igual ao do Vinícius, com C na frente, tipo, é uma das funções mais importantes aqui dentro. É a pessoa que sonha o sonho, a pessoa que executa o sonho e a pessoa que cuida das pessoas que estão aqui dentro.